A pergunta que não quer calar é: Hollywood ainda precisa da China? É uma pergunta, Lu, se a gente voltar aqui a alguns anos, isso assim, é óbvio, é claro, né? Por favor. Aliás, a China salvou Hollywood em muitos momentos, né? Diversas vezes. Júlio, é até engraçado, porque quando eu tava fazendo a pesquisa dos nossos vídeos em relação a esse assunto, eu vi que o vídeo anterior foi a gente que gravou. Antes da pandemia rolar e... No estúdio? Coisa tudo. Exatamente, no estúdio. E a gente até tava meio que falando, talvez esses filmes vão para o segundo semestre de 2020. Talvez passe rápido, gente. Foi ali na cabecinha da pandemia, né? Foi janeiro, fevereiro. Foi quando o Mulan tinha sido adiado na China apenas. A Mulan não tinha nem sido adiado em todo canto, só na China. A gente era tão inocente. Mentira, a gente nem era inocente, não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Criança de verão, assim, completamente. Mas é interessante que essa pergunta volte aqui, porque à época a gente discutiu, inclusive nesse vídeo, eu recomendo que você assista, vai estar linkado aqui. A gente mencionou as diversas vezes que a China salvou filmes e possibilitou que sequências fossem produzidas apenas por conta da arrecadação lá. Então, quando a gente vem pra pandemia e a gente vê que, no caso, né, a China se fechou bastante, a gente vê o impacto disso em filmes de Hollywood. Então, vale novamente o questionamento se Hollywood, de fato, precisa dessa arrecadação que vem da China. Já porque a gente tá vendo muitos filmes que não estão chegando na China, né? Não só porque a China se fechou pra filmes estrangeiros, e até abriu recentemente, né? Tem muita coisa política acontecendo de bastidores, e principalmente dos filmes. A gente comentou aqui sobre Mulan e próprio Shang-Chi, por exemplo. São dois filmes que estão passando... Mulan passou por muitos problemas, principalmente por causa de posicionamento político do seu casting. Shang-Chi, idem, né? O Shang-Chi que tava com data prevista pra estrear na China, agora... Não tava com data prevista pra estrear na China. Na verdade, Shang-Chi nunca ia estrear na China, eu diria, por causa dos quadrinhos. Na verdade, eles usaram os quadrinhos como justificativa pra dizer que Shang-Chi não ia entrar no país, porque os quadrinhos tinham representação muito xenofóbicas e racistas. Sim. E não ia entrar por conta disso. Mas o Kevin Feige quis fazer um filme que tirasse tudo isso, né? Exatamente. Era a ideia dele. E o que acontece é que a Marvel tinha, sim, esperança de que, de alguma forma, Shang-Chi entraria na China. Assim como o próprio Mulan eventualmente entrou lá. Só que durante a pandemia, quando Mulan finalmente teve uma estreia na China, foi bem fraco. Até porque o público chinês rejeitou Mulan, assim como provavelmente, eu diria, rejeitaria Shang-Chi também. Eu não acho que o público chinês ele aceitaria Shang-Chi como algo, gente, nosso herói. Eu acho que isso não aconteceria. E Hollywood, assim, a pandemia, essa combinação de pandemia e fatores políticos, etc., também entrou com o aniversário lá de 100 anos, né, da República da China e tal. Então eles fizeram um período de blackout bem mais longo do que costuma acontecer. Então, a gente teve um período assim de 3 meses, não vai entrar nada. E aí, quando os cinemas começaram a abrir, agora mais recentemente, a gente eles escolheram alguns filmes de Hollywood para entrar lá, só que bem poucos. E aí a gente tá vendo o impacto. É uma discussão que a gente vê em termos narrativos, em termos comerciais. É difícil separar os dois, porque quando se pensa no mercado chinês, você tá pensando exclusivamente em dinheiro. A gente fala muito sobre representatividade cultural, sobre demonstrações fidedignas de cada lugar, né, que os filmes estão mostrando especificamente. Mas, cara, eles pensam na China como um cofre gigantesco de dinheiro que vai ajudar o filme internacionalmente e vai promover o filme. Tem filmes aí que ganham 500, 600 milhões, gente, na China. Isso é muito dinheiro. É um dinheiro que paga orçamento, que paga um monte de coisa. Paga marketing, paga tudo. Uhum. Alguns filmes são moldados justamente tendo em vista o mercado chinês. Isso porque eles se estabeleceram como franquias que funcionam na China. De próprio Velozes e Furiosos é algo que... Transformers, Jurassic Park. Milhões. Agora o Velozes e Furiosos 9, ele fez 600 milhões mundialmente com 200 milhões da China. Então, assim, 200 milhões é muito dinheiro. Então, mesmo assim, quando a gente vai pra Marvel, inclusive,
A Marvel é forte. A Marvel conseguiu, depois do primeiro Vingadores, a Marvel se estabeleceu na China e de 10 a 20% da bilheteria mundial de filmes da Marvel, a partir de Vingadores, vinham da China. Então, por exemplo, o Vingadores Ultimato foi 22% da bilheteria internacional, completamente da China. Foi muito dinheiro, e quando a gente vai para análise de filmes desse ano, de 2021... A própria Marvel não teve nenhuma estreia na China, né? Viúva Negra e Shang-Chi não estrearam na China. Eternos provavelmente não vai por conta da Chloe Zhao, que, né, já foi completamente abertamente contra o governo chinês. Então, a Marvel ela vai sofrer esse baque, e quando a gente vai para números de filmes que estrearam nesse ano, que tiveram estreia na China e que não tiveram estreia na China, a gente vê a diferença. É uma coisa que a gente vai falar aqui sobre quantidades aqui financeiras, mas eu acho que a discussão aqui que a gente tá propondo é assim, realmente, hoje em dia, Hollywood precisa da China. Quando uma produção tá acontecendo, ele fala assim, não, esse filme aqui tá sendo extremamente pensado no mercado asiático, né, ou no mercado chinês especificamente, assim. Quando, sei lá, mostra alguma coisa do Japão, aí pensa no Japão. E aí meio que a gente se questiona assim, tá certo, eles estão pensando no mercado de lá, mas estão pensando no mercado daqui também? Ou estão pensando só no de lá? E aí, por exemplo, Mulan, que toda a produção do Mulan foi falado assim, olha, não, a gente tá fazendo um Mulan definitivo. Sabe aquele Mulan, o desenho animado que todo mundo adora, não sei o que e tudo mais? Ele é muito xenofóbico, ele trata alguns símbolos com piada, com brincadeira, e o povo chinês tem uma parte que não curte esse filme. Então essa é a nossa oportunidade de fazer esse filme para o povo chinês. O filme nem sai lá. Assim, o elenco poderia ser de ascendência chinesa, mas a equipe não era. É como você, tipo, só colocar uma capa e por trás serem as mesmas pessoas envolvidas e fingir que o filme, de fato, tinha alguma relação. No fim é a mesma coisa, sabe? Se você pensar, né? O Shang-Chi é um exemplo muito bom, porque pegaram uma entrevista antiga do Simu Liu, que ele fala da infância pobre dos pais dele e tudo mais, e que a China fez com que os pais dele tivessem passado fome, não sei o que, a infância dele, etc. Pegaram isso e disseram assim, esse filme aqui não vai entrar aqui, sabe? É um negócio... Eles têm um sensor disso, de cortar essas paradas. Então, a impressão que dá é que Hollywood tá sempre tentando, ao máximo, lançar seus filmes na China, por causa do lado comercial, mas ele não... A China não é tão aberta dessa forma como Hollywood tá sendo, né? De tentar... É muito fechada. Angariar ali. Isso vai contra, justamente, por exemplo, se você tem um certo tipo de progresso por causas mesmo, né, causa LGBT, principalmente, que é extremamente cortada lá. Quando você tenta, tipo, trazer protagonistas femininos, etc. Quando você tenta colocar essas causas nos filmes e realmente fazer um certo tipo de evolução. Só que aí o seu filme vai chegar na China e vai ser cortado, então qual vai ser de fato a relevância? Porque se aquilo pode ser cortado, então quer dizer que não tem relevância suficiente pra se manter no filme, né? Então... É uma pergunta que tem dois níveis, que tem um nível narrativo de como Hollywood nos últimos anos tem tentado agradar a China justamente a nível mercadológico, mas aí quando a gente vai ver justamente agora com o impacto da pandemia, existe a questão de, cara, será que a gente não pode só não precisar mais da China? O que seria bacana, na minha opinião, é ter justamente essa ideia de que, cara, a gente não precisa a gente não precisa moldar nosso filme pra China só pra ter aquele dinheiro. A gente pode fazer nosso filme, se for aprovado na China, show, se não, tudo bem. O que é algo bem utópico de se pensar, eu diria, mas ainda assim é um questionamento válido. A gente tem exemplos de filmes que acabam funcionando sem terem sido lançados na China, por exemplo, os próprios Deadpool, Coringa. Até recente a gente teve Esquadrão Suicida. Qual a chance de Esquadrão Suicida sair na China? Zero, sabe? E aí a gente fala assim, a China... ela adora picotar os filmes pra deixar do jeito que ela quer, porque não pode falar nada, não pode dizer nada, não sei o que, e tem a censura. Cara, os filmes que o Harvey Weinstein, por exemplo, lançava nos Estados Unidos, ele picotava também os filmes japoneses, filmes europeus, que ele falava assim, essa cena não funciona pros Estados Unidos, corta. Ele picotava os filmes também. A gente assiste filme da Globo de 2h30 que tem 50 minutos de duração. Os caras picotam esses filmes pro bem querer deles, sabe? Mas eu acho que Hollywood... pensando em mercado, pensando em negócio, ela tem que parar de ficar se sujeitando às coisas da China também, saca? Porque parece que eles falam assim, vamos fazer um filme pra agradar todo mundo. No fim, você quando quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém, saca? Sempre alguém vai ficar
triste por alguma coisa. E aí deixa os filmes que são mais blockbusterzão, assim, pipocão, pra lançar lá na China, como Transformers, como os filmes lá de Monstro, Godzilla, os, sei lá, Jurassic Park, Velozes e Furiosos. Que, cara, eles fazem esses filmes pensando no mercado chinês, só que sem esquecer os outros mercados, mas eles deixam o negócio brando. E se na China falar assim, e se a gente cortar isso aqui, pode lançar? Cara, tô nem aí, brother, lança. Eu quero que meu filme renda aí, rapaz, né? O que não combina com, por exemplo, um Nolan da vida. Acho que o Nolan ia topar. Disse assim, não, eu tenho que cortar 40 minutos do filme aqui, porque não funciona pro mercado chinês. Mas os filmes do Nolan nunca tiveram nenhum problema em relação a isso, porque eles são bem brandos nesse sentido. Não tem algo muito polêmico. O próprio Tenet conseguiu ser lançado na China em meio à pandemia e fez uma boa arrecadação. Mas assim, quando a gente analisa 2021, o primeiro lugar de bilheteria total do ano é um filme chinês, exclusivamente chinês. Sim. Que só saiu na China e fez 822 milhões na China, né? Convertido para dólares. Mostrando que a China não precisa de Hollywood, entendeu? Eles têm um mercado próprio. Eles lançaram vários filmes, inclusive, esse ano, meio que até próprios blockbusters, dizendo, olha, esses filmes de Hollywood são massa e tal, mas a gente também consegue fazer coisas do tipo e a gente tem produto local. O terceiro lugar de bilheteria também é da China, com o Detetive Chinatown 3. Então, tipo, fez 686 milhões na China, só, exclusivamente. Então, nesse sentido, você vê o quanto a China consegue fazer só lá. A China não precisa de nada mais além da China. E quando a gente vai pra Hollywood, existe um gap muito grande. Então, se a gente pegar, por exemplo, o próprio Viúva Negra e o Shang-Chi, no mínimo, 100 milhões seriam feitos na China. Sim. Isso é o mínimo, assim. Tipo, o mínimo de arrecadação seria 100 milhões pra cada. Isso já colocaria os filmes além do que eles estão agora. O Free Guy, ele teve a chance de ser aprovado. O Free Guy foi aprovado lá na China e fez, tipo, 78 milhões na China até agora. 3 semanas de exibição. O que é um dinheiro bacana também. Muito bom. Mas, por exemplo, esses filmes citados, eles não se afundariam sem esse dinheiro da China. Isso foi um bônus pra eles. Eles não se afundariam sem o dinheiro da China. Então eu acho que essa pandemia meio que mostrou isso. Cara, esses filmes da Marvel, esses filmes divertidos, assim, tipo blockbuster pra família, etc., não tem pra que a gente ficar moldando eles pra ir pra China. Porque eles têm um público fora de lá. Como tu disse, essas franquias que já são pensadas no mercado chinês, podem continuar sendo feitas da mesma forma, até porque não tem nenhum efeito. Foi o jeito que eles sempre foram feitos. Mas esses filmes que a gente quer fazer esses filmes. Por exemplo, a Marvel vai ficar moldando toda a narrativa dela só pra sair na China, vai deixar de fazer o filme do Shang-Chi só porque não vai sair na China. Isso às vezes você deixa de fazer filmes porque não vai sair no mercado chinês. E aí que é algo muito estúpido, eu diria. Então, eu sei que Hollywood pensa no dinheiro, obviamente, acima de tudo. Mas eu acho que já tá na hora de não precisar mais disso. A China, massa, vai sair na China, show. Mas, se não, tudo bem também. A gente faz o que a gente conseguir ao redor do mundo. É a nossa opinião de uma pessoa, de duas pessoas que não colocaram dinheiro nesses filmes, né? Porque esses caras não pensam dessa forma. Eles pensam assim, não, se tiver que cortar cena XYZ, foda-se o artista. Eu quero que o filme entre, rapaz. Mas é a visão justamente dos executivos, e o que a gente tem visto aqui, que é justamente que o embate dos executivos que a gente tem falado, tanto em relação a, tipo, lançamentos híbridos, lançamentos de cinema, etc., é por conta disso. Porque eles têm, sim, um interesse econômico acima de tudo, interesse financeiro acima de tudo, mas esses filmes que estão sendo lançados agora, todos foram pensados nos cinemas. Então, claro que vai ter um prejuízo. A partir do momento que a pandemia acontece e eles agora sabem que tem que reduzir custos, filmes que são feitos com 100 milhões de orçamento, eles conseguem se pagar sem a China. Então, eu acho que existe essa questão de você entender. O meu filme é o suficiente pra arrecadar dinheiro no cinema sem a China? Se a resposta for não, diminua o orçamento do seu filme. É isso. Porque se um filme custou 150, 200 milhões, o cara tá pensando na China.
Ele pensa na China. Agora, Exato. se um filme for de 100 milhões pra baixo, custando ali 90, 80, 70 milhões, provavelmente não vai entrar no mercado chinês. É isso, brother. Pega Deadpool. Deadpool é isso. Deadpool é menos de 100 milhões. Pega Coringa, menos de 100 milhões. Pega o Esquadrão Suicida. Foi um caso feito sabendo que não ia entrar na China. Não tem como entrar na China Esquadrão Suicida, gente. O próprio Free Guy, ele foi feito assim por cerca de 100 a 125 milhões, mais ou menos. Esse dinheiro, ele conseguiria sem a China. Ele, no caso, conseguiu já sem a China. Então, é um tipo de filme que, por exemplo, Free Guy não tem nada demais, claro, mas Free Guy não é um filme, tipo, pensado na China. É como foi similar, na verdade, ao próprio Jogador Número 1, que também fez sucesso na China. Inclusive, a China, na verdade, foi responsável por uma grande quantia desse filme. O filme foi feito, show. Foi aprovado na China, show. Mas em todo o resto do mundo, as pessoas também gostaram dele. Então é a questão de você meio que entender se o filme tem o que é suficiente pra agradar o público em geral. Porque se um filme é feito, tipo, tá usando o exemplo de Esquadrão Suicida, certo? O Esquadrão Suicida é feito com aquele orçamento, o orçamento que teve, eu acho que é um pouco demais. Talvez eles precisavam ser feitos com um pouco menos. Sim. Da mesma forma, outros filmes, tipo, é só a questão do orçamento ser pensado nisso. E a partir de agora, depois da pandemia, os estúdios foram obrigados a repensar isso. Antes eles faziam, tipo, não, tudo bem, 200 milhões. O próprio Jungle Cruise, que é algo absurdo. A gente já discutiu aqui. Absurdo desse filme ter 200 milhões. E aí, o filme foi feito pra definitivamente eles pensavam na China, com o Jungle Cruise. Foi feito pra ser um sucesso do blockbuster e aí não foi. Então acho que é só você adaptar seu orçamento a isso. Eu acho que é uma discussão que a gente vai ter mais pra frente, porque a gente vai ver como é que o mercado da China vai reagir aos próximos lançamentos de Hollywood. Eles não querem tirar do catálogo a China, porque, cara, é um lugar que se o seu filme pode ganhar 100, 150, 200 milhões a mais de bilheteria, é óbvio que vai contar, né? Com o país. Mas com essas restrições e os problemas políticos acontecendo, de, cara, os atores eles simplesmente não podem falar absolutamente nada. Nada. E se eles tiverem alguma coisa contra a China, eles não podem ter expressado nada. Então tem que fazer uma limpeza de comentários, de entrevistas. Eles não podem falar absolutamente nada. E aí, cara, é aquele negócio que a gente fala de censura, mano. Censura. A gente vai ver a galera... Cara, o Simu Liu, cara. Por que ele não vai falar sobre a história da vida dele? E aí o filme dele... Cara, eu tenho certeza que o Shang-Chi, se tinha uma chance de entrar na China, depois dessa parada dessa entrevista aí, acabou, cara. Acabou. E aí quem é que leva o puxão de orelha? O Simu Liu. Mas, por exemplo, o próprio Eternos também ela foi bem mais direta. Bem mais direta do que o Nomadland dela já não entrou, né? Não entrou, ela foi direta nesse sentido. E Eternos, como a gente já discutiu aqui, é um filme mais difícil de dar dinheiro, eu diria. E eu acho que nesse sentido a galera, no caso a Chloe Zhao, tá meio que, cara, quando ela foi escolhida logo, eu diria, sim, eu não vou apelar pra China, não. Se você quer que o meu filme saia na China, eu sinto muito. Mas acho que ela conversou com o Kevin Feige isso assim, tu sabe, né, Kevinho, tu sabe que não vai rolar, né? Não vai. Então é isso, tipo, eu acho que já chega, eu sei que isso é uma visão muito utópica e não vai acontecer, sim, Hollywood não vai deixar de ir atrás da China, mas eu acho que o que aconteceu com o Shang-Chi, pra mim, é justamente uma amostra disso, de que o Simu Liu não vai ficar calado, a Chloe já não vai ficar calada, você não tem que ficar calando seus atores que saíram da China e que sabem o que acontece lá, não tem pra que ficar calando essas pessoas, da mesma forma não tem pra que ficar mudando narrativas que sejam assim, de benefício. Obviamente você vai mudar as coisas xenofóbicas e racistas dos quadrinhos, porque, enfim, sim, isso é o certo a ser feito. Sim. Mas você não é pra ficar mudando sua narrativa pra se moldar ao mercado chinês. Pra agradar, realmente, né? Exato, essa seria a falha maior, eu diria, de Hollywood. Pra preencher a cartilha das permissões da China pro filme sair, cara. Aí você mata a narrativa, você mata um monte de coisas e a gente sabe que isso não é exclusividade da China, né? Muitos mercados, o próprio Hollywood. Hollywood também tem sua cartilha a seguir. Mas como a gente tá analisando o mercado pelo ponto de vista de Hollywood para a China, né? É uma forma da gente pensar se esses filmes realmente precisam da China. Queremos saber a sua opinião. Coloca aí nos comentários, é muito importante pra gente engrandecer a discussão. E até, a partir dos comentários, a gente pode até fazer um outro vídeo se surgir algum assunto interessante pra gente debater
mais na frente. Por isso, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade, sempre que tiver algum vídeo de mercado, vídeo, né, comparando esses mercados assim, a gente vai estar aqui e você vai receber a notificação. E se gostou desse vídeo, joga o like e a gente se encontra na próxima. Tchau!